In order to accomplish our God-given destiny, we're going to have to go against the flow of this world system. You are sons and daughters of the Most High God. Bem-vindos à sessão 2. O título dessa sessão é A Personalidade do Espírito Santo. Revisando, Jesus fez uma declaração muito chocante. Ele disse, mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou para o Pai. Porque foi para o nosso bem que ele partiu. Para que ele partiu? Para termos contato com ele. Ou então teríamos que pegar um voo para Tel Aviv, alugar um carro, sair para Galiléia e encontrá-lo. E seria difícil, já que uma quantidade enorme de pessoas estaria ao redor dele. E então esperar que todos conversassem com ele deveria demorar 1 ou 2 meses para chegar ao centro. Seria melhor você escrever, pois levaria alguns meses se você esquecesse de falar alguma coisa. Então, Jesus está dizendo, seria muito melhor se alguém exatamente como eu, a Trindade, a terceira pessoa da Trindade, que veio para me glorificar e me revelar, viesse para me revelar a vocês. E hoje nós vamos mergulhar muito mais profundo nessa sessão. Observem comigo o que o apóstolo Paulo declara a nós, os crentes. Ele disse, a graça, 2 Coríntios 13, versículo 14, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Percebam que Paulo diz, a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Isso não é interessante? Antes de tudo, ele identifica a graça do Senhor Jesus Cristo. Nós sequer teríamos um relacionamento com Deus Pai se não fosse a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E depois ele diz, o amor de Deus. Você não está feliz porque o Pai te ama? Você é filho dele. Eu penso no quanto eu amo meus 4 filhos e os meus bebês, que são os meus netinhos. Eu sou muito jovem para ser chamado de vovô, então eles me chamam de Vê Pai ou só Vê. Então eu penso no quanto eu os amo e no amor do Pai. Como é bom saber que somos amados. Mas depois, especificamente, quando pensamos em Jesus, pensamos na graça. Quando pensamos no Pai, pensamos no amor de Deus, que enviou Jesus por nós. Mas então a frase com a qual ele identifica o Espírito Santo é a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Então, o que significa seja com todos vocês? É possível que não seja com você. Tudo bem? A palavra comunhão é a palavra grega koinonia. Eu vou dar a vocês todas as definições dessa palavra que eu encontrei. Significa companheirismo, significa amizade, comunicação, intimidade, compartilhar, relação social, parceria, participação conjunta, mútua e íntima associação. Bom, quantas palavras? Palavras poderosas. Eu vou fragmentar essa lista em 3 seções. Número 1, companheirismo. Número 2, parceria. Número 3, intimidade. Número 1, companheirismo. A palavra companheirismo, se você quiser uma definição dela, significa um relacionamento amigável. Então, significa amizade, significa companhia, significa compartilhar junto. Então, amigos, companheiros, adivinham o que eles fazem? Eles compartilham junto. Eles se comunicam, eles conversam um com o outro, eles compartilham o que estão fazendo. Eu gosto de jogar golfe. Quando eu saio para o campo de golfe, nós conversamos uns com os outros, especialmente da mesma equipe. Eu não falo para o outro o que eu vou fazer. Para o meu amigo eu disse, tá vendo esse buraco? Eu vou acertá-lo e voltar um buraco à frente. Eu converso com ele. É uma das coisas que eu gosto no golfe. Eu jogava tênis na faculdade. Não dá para conversar com um cara que está do outro lado da rede. Eu amo o golfe porque dá para conversar com a pessoa. Eu já construí relacionamentos bem mais próximos no campo de golfe.
É onde acontece o companheirismo, acontece a comunicação. É por isso que eu quero que a minha esposa jogue golfe comigo. Porque eu adoro ficar perto dessa mulher. Ela é para mim, lembraram? Então, nós sempre mantemos um ao outro informados. Eu penso na minha equipe. Algumas das pessoas mais próximas a mim, fora da minha família, são membros da minha equipe de trabalho. Estamos sempre conversando sobre nossos planos. Conversamos sobre o que vamos fazer. Bom, isso é o que significa companheirismo. Nós conversamos. Se lermos Atos 20, 22 e 23, preste atenção no que Paulo disse. Agora eu vou para Jerusalém obedecendo o Espírito Santo. Sem saber o que vai acontecer lá, sei somente que em todas as cidades o Espírito Santo tem me avisado que prisões e sofrimento com certeza estão esperando por mim. Agora veja, o Espírito Santo não disse que seria só numa cidade. Ele disse que seria em todas as cidades. Eu tenho certeza que se você fosse avisado que teria prisão e sofrimento em todas as cidades, você provavelmente questionaria o seu parceiro e diria, você já mudou de ideia? Isso poderia mudar só um pouquinho, mas em toda a cidade o Espírito diz, esteja pronto para isso. Houve vezes em que o Espírito Santo me disse palavras que eu não queria ouvir. E eu continuava perguntando a ele, e ele me dizia em todas as cidades. Ele me disse dia após dia. Então, por fim, ficou em silêncio como se dissesse, eu já falei o suficiente, tá bom? Então isso é companheirismo. Se lermos Atos 10, 19, enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito disse para ele, Simão, 3 homens estão procurando você. Então foi o Espírito Santo que disse a ele, você tem visitas, eu quero que você vá com eles. Eu tenho algo para você fazer lá. Se lermos Atos 8, 29, o Espírito disse a Filipe, não foi Deus. Não diz nada além de, preste atenção, o Espírito. É claro que ele é Deus. O Espírito disse a Filipe, aproxime-se dessa carruagem e acompanha. O que é muito interessante é que Filipe estava liderando uma reunião de avivamento na cidade de Samaria. E a Bíblia diz que um anjo disse para ele para ir embora no meio da reunião e ir para o deserto. Não diz que o Espírito Santo disse a ele, mas diz que foi um anjo. Você compreende que esses caras conheciam a voz do Espírito Santo tão bem que quando um anjo falava, eles sabiam a diferença entre um anjo falando e o Espírito Santo falando? Não diz que um anjo apareceu a ele, um anjo disse, eu quero que você vá ao deserto. Foi um anjo que disse isso, mas quando ele chegou ao deserto, ele identificou aquele de quem era íntimo. Esses caras de fato conheciam o Espírito Santo. O Espírito Santo está dizendo, acompanhe aquela carruagem. E o eunuco egípcio, que era o terceiro no comando de toda a Etiópia, foi salvo. Isso é muito legal. É isso que eu chamo de companheirismo, de amizade, tá bom? Atos 16:6. Paulo e seus companheiros viajam pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo. Não foi Jesus que impediu eles, mas foi o Espírito que os impediu de pregar na província da Ásia. E quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então vemos essa comunicação acontecendo entre os líderes e o Espírito Santo. Deveria ser diferente hoje? Nós temos melhores maneiras de servir a Deus sem o Espírito Santo. Eles eram primitivos. Nós temos GPS, iPhones e iPads e podemos fazer tudo sem você, Espírito Santo. Não, não é dessa forma. Precisamos que ele fale conosco. Os crentes do Novo Testamento eram muito conscientes do companheirismo constante do Espírito Santo com eles. Eles esperavam o envolvimento dele com eles, assim como nós esperamos o envolvimento de alguém 24 horas por dia na nossa vida. Você pode imaginar a Lisa e eu passando 24 horas por dia na nossa casa sem trocar uma palavra? Isso é ridículo. Eu não vou querer um casamento assim. Eu amo essa mulher. Eu amo escutar o que ela diz. Eu quero que ela converse comigo simplesmente porque eu adoro a voz dela. Já estamos casados há 30 anos, mas se ela fosse solteira e eu também, eu ficaria no pé dela. Porque eu sou louco por essa mulher. Pois é, com ela, eu nunca fico entediado. Há 24 anos, eu me hospedo em hotéis e nunca fiquei entediado em quarto de hotel. Quem fica entediado vivendo com Deus? Ficamos no quarto juntos. Eu não abro mão de passar meu tempo com ele. Eu não quero dividir meu quarto com assistentes. Eu quero ficar sozinho com ele. Sabe por quê? Porque eu quero ouvir o que ele está falando. Eu adoro isso. Eu gosto disso. Eu sou um cara que gosta muito de estar no meio das pessoas. Eu adoro estar com pessoas.
Eu não sou um cara eremita, tipo um monge que gosta de ficar sozinho, longe das pessoas. Eu gosto de pessoas, mas adoro o Espírito Santo. É a pessoa de quem mais gosto de estar perto. Você entendeu? Então, a próxima palavra é parceria. Todos digam parceria. Se lermos 1 Coríntios 3:9, esse é provavelmente um dos versículos mais chocantes do Novo Testamento. O que ele diz? Pois nós somos cooperadores de Deus. Isso é chocante. Nós trabalhamos com Deus. Eu gosto de como a tradução de Mouth coloca esse versículo. Ele diz, somos companheiros de trabalho para Deus e com Deus. Caramba, isso é bom demais, não é? Então, do que isso fala? De parceria, ok? Agora ouça o que os apóstolos disseram quando escreveram uma carta aos crentes gentis. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. É possível ver a parceria aqui. Você está vendo? Nessa situação, os líderes claramente mostraram tanto a visão deles como a do Espírito Santo. As duas partes participaram da decisão. Eles eram parceiros na obra do reino. Nós vemos isso acontecer também no Antigo Testamento, porque Deus foi até Abraão e tratou algo com ele. Deus via Abraão como um parceiro. E Deus e Abraão vão até um penhasco e Deus diz, eu estou realmente pensando em destruir essas duas cidades. O que você acha, Abraão? Abraão se desespera, seu sobrinho estava lá, ele convenceu Deus a baixar o número de pessoas. Você conhece a história, né? Mas Deus viu um parceiro em Abraão. Eu devo fazer o que vou fazer em Sodoma sem conversar antes com meu parceiro Abraão? É isso que parceiros fazem. Se você tem um parceiro no negócio, tem que conversar com ele. Lisa e eu conversamos sobre coisas que vamos fazer. Aaron está nisso, Edson está nisso. Nós estamos sempre conversando sobre o que vamos fazer. Por quê? Porque somos parceiros. Então é isso que Deus está fazendo com Abraão. Vemos a mesma coisa com Moisés. Deus disse a Moisés, vemos duas vezes nas Escrituras que, devido à forma como ele respondeu, Deus mudou de ideia. Esses são os espelhos do Novo Testamento, mas tem que dizer uma coisa. Abraão e Moisés não têm o que nós temos hoje, pois isso aconteceu com eles somente uma vez num longo período de tempo. E nós temos isso 24 horas por dia. Você está me entendendo? Então, é por isso que é muito melhor, pois nosso parceiro não precisa dormir. Eu acordei às 2h20 essa manhã e não voltei para a cama, porque eu estava empolgado sobre hoje ver todos vocês pregar a palavra do Senhor e ver o Espírito Santo trabalhar. Então foi conversar com o parceiro. E ele estava acordado. Isso é maravilhoso. Ele não disse, John, por que você me acordou? Não, Lisa diria isso. Ela diria, amor, por que você me acordou? Eu diria, não, eu só queria conversar. Eu já tentei isso antes, mas não funciona. Porque ela gosta de dormir. Eu também gosto. Não gosto quando ela me acorda. A gente já acostumou a isso no casamento e aprendemos. Não faz isso, não faz isso. Ela falava, você tá acordado? Eu dizia, agora tô, né? Eu tenho que trabalhar daqui a 3 horas. Fazer o quê? Mas ele estava acordado essa madrugada. Ele estava conversando comigo sobre hoje. Sobre o que ia acontecer aqui. Você tá entendendo? E foi maravilhoso. Nós também não temos o que Abraão teve. Deus tinha descido, eles precisaram ter uma refeição e depois conversaram. Tudo bem? Mas nós não. Ele está conosco o tempo todo. Atos 20:28. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos. Ouviu isso? O Espírito Santo colocou vocês como bispos sobre as pessoas. Não diz que Jesus colocou vocês como bispos. Cuidem de vocês e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos. Está vendo isso? Eles sabem que é o Espírito Santo que está na terra. Jesus está no céu e muito obrigado. Estão vendo isso? Amém? Amém. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, Atos 13:2, disse o Espírito Santo, separe-me Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Ok? Podemos vê-lo claramente identificado. Não Jesus, o Espírito Santo. Enviados pelo Espírito Santo, Atos 13:4. Mas ouça, deixe-me dizer uma coisa, isso vai além da parceria, porque koinonia envolve associação mútua íntima. As pessoas usam o nome de Deus em vão quando dizem o Espírito Santo disse quando ele não disse nada. Os apóstolos não ousaram escrever o Espírito Santo disse não bebam sangue, não comam carne sacrificada aos ídolos, não pratiquem fornicação, não pratiquem idolatria. Eles não disseram isso, eles disseram pareceu bem. Paulo fez a coisa certa. Paulo escreveu um capítulo em Coríntios e sabe o que ele disse? Ele disse, em meu parecer, ela será mais feliz se permanecer como está. Eu penso.
Eu penso que também tem o Espírito de Deus, é o que ele diz. Ele conhecia Deus e Espírito Santo tão bem que não pôde dizer é isso que o Espírito Santo está dizendo. Ele dizia, eu acho que eu tenho o Espírito de Deus comigo nessa questão. Estão comigo? É isso mesmo, é verdade. A fim de sermos íntimos, nós temos que conhecer a personalidade daquele com quem buscarmos ter intimidade. Não é verdade? Sim. Isso aprimora a nossa comunicação e leva a níveis mais profundos. Então, o Espírito Santo, como eu já disse, é uma pessoa. Então, em João 14:16, Jesus usa o pronome ele mais de uma dúzia de vezes. Ok? Então, é uma pessoa, não é? Agora, eu fiz uma descoberta que me ajuda muito a interagir com o Espírito Santo. Ok? Essa descoberta, e eu espero muito que ela ajude a você, mas a descoberta que eu fiz é a seguinte. Na língua grega, existe um pronome que pode ser usado para homens e mulheres. Ok? Não temos isso na nossa língua. Nós só temos ele e ela. Isso se refere a um objeto ou um animal. Ele se refere a um rapaz, ela se refere a uma garota. Não podemos nos referir a um rapaz ou a uma garota com o mesmo pronome. Teríamos que dizer eles, porque eles podem ser rapazes e garotas. Mas sabia que os gregos têm um pronome que pode ser usado para o masculino e o feminino? É um pronome neutro de gênero, se refere a humanos e não a objetos. É esse que é o pronome usado no grego original. Não é ele especificamente, não é ela especificamente. É esse pronome neutro de gênero que se refere a uma pessoa. Agora, antes eu quero dizer uma coisa. Eu não estou dizendo que o Espírito Santo é feminino. Tire esse negócio da sua cabeça. Eu não estou dizendo que é uma deusa, ok? Mas será que eu posso fazer uma pergunta? Quem foi que nasceu primeiro? Deus ou os seres humanos? Foi Deus. A minha Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem, masculino e feminino. Isso significa o quê? Se ele criou a sua imagem, masculino e feminino, isso quer dizer que as características femininas têm que estar em Deus. Correto? Sim. Porque se ele dissesse que ele os criou à sua imagem, homens, eu não estaria dizendo isso agora. Ele disse homem e mulher. Tudo bem? Então, nós temos o Pai, temos o Filho. Poderia ser que o Espírito Santo tem alguns dos atributos encontrados numa mulher? Você está comigo? Sim. Tudo bem, eu só quero ter certeza que estamos juntos, ok? Agora, existe uma razão para eu estar dizendo isso. Eu nunca faria isso a menos que soubesse que fará bem a vocês. E a razão pela qual estou dizendo isso é porque ajudará muito vocês. Eu o chamo de ele porque não temos aquele pronome de gênero neutro na nossa língua, senão estaria usando ele, tudo bem? Então, por que eu estou dizendo isso, ok? Quando eu me casei, eu tinha um pai veterano da Segunda Guerra. Ele tem 93 anos e eu o amo demais, sabia? Mas meu pai não me preparou para ser casado com uma mulher. Pedro fez essa declaração, coabitai com elas com entendimento. Ok? Eu me casei e fiquei tratando a Lisa como um cara. Porque a Lisa é o amor da minha vida, mas ela foi a minha primeira namorada de verdade, tá bom? Eu simplesmente tratava ela como um cara. E não estava funcionando, sabia? Deixa eu te dizer, você sabe disso, ou pelo menos a maioria sabe. Se não sabe, precisa sentar comigo. Se faz parte da minha equipe, você sabe que tem diferença entre homem e mulher. Então, eu tive que aprender a como falar com ela. Deixa eu dar um exemplo com os meus filhos. Aconteceu uma vez que eu me comuniquei de forma grosseira com os meus filhos. Eu fui duro, eu fui rude, e eu não deveria ter falado aquilo com meu filho. Então, eu olhei para o meu filho, digamos que foi o Edson, e eu disse, Edson, me desculpe. Sabe o que ele disse? Eu te desculpo, pai. E quer saber? Eu e ele, nós ficamos bem. E quem ficou triste? A mãe dele. A mãe ficou triste comigo por 2 dias. Eu atrapalhei a comunicação com a Lisa por 2 dias. No 3º dia, ela disse, eu ainda não engoli a forma como você falou com o meu filho. E sabe de uma coisa? Não tem problema, eu entendo isso, ok? Olha o que Efésios diz. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus. A palavra grega aqui para entristecer é lupet. L-U-P-E-T. Ok? Ela fala de estar triste, pesaroso e sentir muito. Ela vem da palavra grega lupe, que denota muita dor. Não,
dor ou tristeza que só podem ser experimentadas entre duas pessoas que se amam profundamente. Vocês estão comigo? Se amam profundamente. Agora, posso ler para vocês o versículo todo? Vamos ler Efésios 4, 29 a 32. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda a graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus. E olhem só como o texto continua. Vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como toda maldade. Sejam bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Se eu quero ter uma boa noite com a minha esposa, é melhor eu ser gentil com os meus filhos. Porque se a Lisa for dura com os meus filhos, eu digo, ok, eu te perdoo, eu tô ótimo. Se eu for duro com os meus filhos, não ouço a voz dela por 2 dias. Você está entendendo? Tudo bem. A razão pela qual estou dizendo isso é porque muitas mulheres são assim. De onde acha que veio esse atributo? Olhem o que Paulo diz. Vejam, não entristeçam, não cause pesar em Jesus. Ele diz, não entristeçam o Pai, não entristeçam o Espírito. Aqui está outra declaração que eu estou fazendo. Você pode falar mal de mim, pode até me amaldiçoar, mas se falar mal da minha esposa, você tem um grande problema. Sabe o que Jesus diz? Jesus diz o seguinte, ele diz, todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado. Mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado nem nesta era, nem na era que há de vir. Não é interessante que Deus Pai coloque proteção sobre o Espírito Santo? Não em Jesus, não no próprio Deus Pai, não mexam com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo pode ser entristecido, pode ficar triste. Vocês estão comigo? E aí, vocês estão comigo? Posso dar outra razão? Quando uma criança se machuca, para quem ela corre? Ela corre para a mãe. Existem estados, o Havaí é um deles, em que existe uma medida que, quando um jovem delinquente precisa ser preso, o primeiro policial que entra é uma mulher. Porque descobriram que os jovens respondem melhor ao consolo da mulher. Eles se abrem mais e respondem ao consolo da mulher. Como o Espírito Santo é chamado, ele é chamado de Consolador. Estão entendendo? Sim. Eu posso dar outra razão? Ok? Ele é conhecido como Espírito de Sabedoria. O livro de Provérbios se refere à sabedoria como ele 8 vezes. Porém, não me entenda mal, a sabedoria foi criada. Isso é Provérbios 8, 22. O Espírito Santo formou todas as coisas. Não é interessante que a sabedoria seja chamada de ela 8 vezes no livro de Provérbios? Eu não estou dizendo que o Espírito Santo é uma mulher. Porque deixa eu dizer como eu vejo o Espírito Santo. Eu vejo como Davi. Você já percebeu o quanto Davi é tenro? Ele era sensível, ele era compassivo. Quando Absalão morreu, ele estava chorando, apesar de ter sido ele que ordenou que o exército fosse atrás de Absalão. Não é isso? Davi era um guerreiro. Mas ele era aquele cara tenro e sensível que chorou muitas vezes. O Espírito Santo é o Espírito da luz. Ele é todo-poderoso. No entanto, é sensível e você pode feri-lo por alguns dias. E o que eu aprendi foi isso. E eu tenho que contar alguma coisa para vocês. Foi interessante. Nessa semana eu realmente desliguei a televisão, menos para o Super Bowl. Eu tive uma grande comunhão com o Espírito Santo, mergulhei em oração e versículos durante uma semana. Eu havia terminado e passei pela sala de estar e meus filhos estavam vendo um filme muito legal. Eu, na verdade, tinha visto aquele filme quando viajei de avião. E eu entrei bem na cena em que um cara era assassinado. E eu literalmente senti o entristecimento do Espírito Santo. E eu disse, ui, eu vou sair daqui. E eu saí da sala e eu disse, me perdoem, me perdoem, me perdoem. Eu estava tão sensível a ele que eu percebi que se continuasse vendo o filme, ele teria ficado em silêncio. E sabe de uma coisa? A Lisa está por perto, ela está presente. Eu sei que eu entristeci ela. Eu tenho que passar os próximos 2 dias e trazer o consolo e a confiança de volta, não é? Ele não é físico. Ele fica realmente em silêncio e não sabemos que ele foi entristecido. E foi só porque eu estava bastante sensível que eu disse, opa, espera um minuto, eu vou sair daqui. E eu saí e eu disse, me perdoe, me perdoe. Você entende que ele faz morada permanente em nós.
E quando você vê um filme como aquele, você leva ele para junto de você. O Deus do universo é infinito em santidade, infinito em pureza, infinito em poder, infinito em sabedoria. Aquele que é chamado de Espírito Santo de Deus, você leva ele com você porque ele fez uma aliança. Eu não te deixarei. Se você quer me arrastar para lá, eu vou, porque eu tenho um compromisso com você. Mas eu vou ficar quieto. Se eu gritar com as pessoas, agora eu tô falando forte. Eu acho que tem que se falar forte. Jesus falou forte. Olhamos para os discípulos dele e ele disse: como eu vou lidar com vocês, hein? Geração infiel e perversa. Ele olhou para eles e disse: nem sabem de que espírito são. Olhou para Pedro e disse: para trás de mim, Satanás, não me entenda mal. Não há nada errado de falar forte. Mas quando eu falo de modo grosseiro, eu não só entristeço a Lisa, mas eu entristeço o Espírito Santo e digo ao Senhor: por favor, por favor, por favor, me perdoe. Eu sou limpo pelo sangue de Jesus, ainda estou em posição justa diante de Deus, mas eu tenho que trabalhar nessa parte, de entristecer Ele. Recentemente eu falei de modo grosseiro com um dos meus filhos e sabe, toda vez que eu entrava no meu quarto de oração nos dias seguintes, aquilo vinha à tona. Não era só condenação, era tristeza mesmo. Eu fui duro com os meus garotos, eu estava muito errado. E nos 3 ou 4 dias seguintes, e não só isso, a Lisa demorou uns 3 ou 4 dias para me perdoar também. Eu quero que entendam o seguinte. Ele é gentil. Ele é gentil, tenro, sensível, compassivo, consolador como uma mulher. Mas ele é poderoso como um guerreiro. É o espírito de poder. Você está comigo? Está absorvendo alguma coisa? É interessante. É que há outra coisa que me ajudou a entender isso. Eu descobri que para ter uma amizade profunda com a Lisa, eu preciso falar do que ela gosta. Faço 68 buracos no campo de golfe e digo: querida, eu fiz 68 buracos hoje. Sabe o que meus filhos dizem? Me conta cada detalhe, me conta cada tacada. Eles querem que eu conte tudo. E sabe o que a Lisa diz? Me fala sobre a conversa que você teve com aquele rapaz. Isso é relacionamento. Fale com o Espírito Santo sobre a igreja, sobre pessoas, sobre relacionamentos, e você alcançará o interesse dele. E aí, estamos juntos? Vocês estão comigo? É isso mesmo, é verdade. Amém.